pessoas, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra finalmente fazer um vídeo que é sobre os melhores livros que eu li em 2023 e são esses daqui. E eu já fiz um vídeo no ano passado, então tava muito escuro e agora eu trouxe mais claridade pra vocês. Bom, então sem mais enrolação, porque eu tenho várias coisas pra falar sobre os livros, eu vou começar falando sobre Como Se Fôssemos Vilões, que foi um livro simplesmente incrível. Esse livro tá todo rabiscado por mim, todo desenhado, porque foi uma experiência divina ter lido sobre a história e visto os personagens, porque eles são muito apaixonantes e são... Ai, gente, eu não sei explicar. E aquele final, pra quem leu, sabe, foi muito... Eu não tenho palavras pra expressar. Eu queria que a autora explicasse melhor. Talvez ela tenha explicado porque ela é muito ativa nas redes sociais, porém eu não sou muito ativa. Tipo, eu não vejo muitas coisas dela. Mas esse livro é simplesmente sensacional. Conta a história sobre adolescentes que fazem faculdade de teatro. E aí acontece que, por eles sempre estarem atuando, eles meio que trocam de personalidades e alguns têm sérios problemas com isso. E isso fala no livro e é muito explícito sobre as relações dos personagens, os problemas que eles têm e como eles se veem na situação que eles se colocaram. Que, pra quem não sabe, esse livro, um personagem, ele morre, um amigo desses personagens, e é meio que tipo uma vibe história secreta. Se você gosta de história secreta, você com certeza vai gostar de Como Se Fôssemos Vilões. Inclusive eu tô lendo História Secreta agora, por isso que eu não falei dele ainda. Mas esse livro eu acho que passa uma mesma vibe, porque é uma tragédia, a História Secreta é uma tragédia grega e esse é uma tragédia Shakespeare, porque pra quem não sabe, Shakespeare, ele sempre tem histórias trágicas e temos aqui também uma história trágica e triste, então estejam preparados. O próximo livro é Melhor Que Nos Filmes. Eu não tenho ele físico, porém eu queria muito ter, porém eu acho ele muito carinho assim, sabe? E tipo... não comprei ainda, mas esse livro, ele é uma comédia romântica que, tipo assim, se você ver a capa, observar, tem algumas referências e eu acho ele muito fofinho, é um romance super leve. Eu adoro romances leves, por mais que eu não gosto de ler muito livro de romance, tipo assim, não é minha praia, embora que, tipo assim, eu gosto de frases bonitas e a maioria das frases bonitas tem livros românticos, então, tipo assim, eu sempre me oponho a ler livros românticos por conta disso, mas eu não vou aqui desclassificar, não. Esse livro é realmente muito bom, porém, gente, é um... eu não sei se eu posso denominá-lo ele como um besterol, mas é bem simples, sabe? Tipo, é bem... tipo uma comédia romântica mesmo, sabe? Que você, tipo assim, vê os personagens se dando mal e eles, tipo assim, tem tudo pra dar certo, porém eles acham que a outra pessoa não vai corresponder. E aí, tipo assim, um resuminho bem rápido é que a menina, ela gosta de um cara que é da infância dela. Tipo assim, era um grupinho de crianças e aí eles cresceram e ela gostava desse cara desde criança. Ele volta pra cidade e ela tem um vizinho que, tipo assim, eles não se batem bem. Então, tipo assim, já dá pra perceber assim, né? Mas enfim, eles ficam lutando por uma vaga de carro e aí, tipo assim, ela faz um acordo com ele diz tá bom, ele vai ajudar ela a conquistar esse carinha, só que aí ela começa a gostar do vizinho dela, porém ela acha que esse vizinho tá saindo com outra garota porque essa outra garota tá, tipo, se aproximando dele, tipo, tem boatos, enfim. É esse besterol. Mas é muito fofo e eu recomendo se vocês gostam, claro, de romance bem leve e não tem hot. Eu gosto de livros que não tem hot, me julguem, mas eu gosto, gente. Eu gosto de romances leves, assim, às vezes. Às vezes. É, tem essas vezes mesmo. Mas enfim,
Se você por acaso gosta de livros com hot, talvez, eu não sei corretamente, mas talvez no segundo livro que a autora já está escrevendo, talvez tenha, porque eles estão na faculdade e pelos contos tem uns indícios que talvez ocorra. Então, talvez. O próximo livro é Eu Beijei Sharon Wheeler. Eu não sei se o Wheeler tá corretamente, mas é um livro muito fofo que conta a história de uma garota, dessa garota aqui, ó, a Sharon, que ela tem um namorado. E aí, tipo assim, antes dela sumir, ela acaba beijando a Chloe e também o amigo dela de infância. Ou seja, por que que a Sharon, está namorando um cara e beija uma garota que ela particularmente odeia e beija o amigo de infância dela? Então ela fica contando, tipo assim, ela faz cartas e fica colocando o nomezinho deles e falando e colocando pistas, enfim. É uma bagunça esse livro, mas é muito bom. E é um livro de romance, mas se você tá esperando, tipo assim, muito romance, é tipo assim, 50% do livro a Sharon não aparece, ela só aparece lá pro finalzinho. Então muitas pessoas não gostam muito desse livro porque colocam muitas expectativas no livro, porque ele tem a propaganda de ser um livro de romance, porém ela só aparece no final e só acontecem coisas com ela no final. E vocês devem estar pensando assim, nossa, a Sharon, ela desaparecer, sumir e ter beijado duas pessoas e tipo assim, meio que ter gaiado a namorada dela, a pessoa diz assim, nossa, essa garota é uma ridícula, ela é uma escrota. Mas isso é bem explicado no livro e vocês vão entender se vocês leem, mas é muito fofo, eu gosto muito dos personagens e, nossa, sério, a Casey, ela é uma escritora muito boa, ela escreveu Vermelho, Branco, Sangue Azul, então se tipo assim, se você não gosta de Vermelho, Branco, Sangue Azul, talvez você goste desse, mas se você gosta de muito romance, eu não recomendo, mas é um livro muito lindo e eu prefiro mais a capa gringa do que a brasileira, mas eu acho muito lindo o design também e eu não tô querendo desrespeitar, só que a gringa é muito bonita. Opiniões, gente, opiniões. O próximo é Garota em Pedaços, que foi o meu favoritado, primeiríssimo lugar. Que, sério, esse livro, gente, eu não recomendo pra todo mundo, sinceramente, porque é um livro extremamente pesado, porque conta uma história que ela está primeiramente em uma aula terapêutica. Tipo, ela está em um bagulho lá, eu me esqueci o nome do bagulho. Mas enfim, lá tem muitas garotas que passam por vários problemas, tipo, tudo que é possível que a gente possa ver uma garota passando tem lá. E tipo assim, a primeira parte, assim, eles são divididos em 3 partes, se eu não me engano. E a primeira parte é ela nessa ala. A segunda, ela sai dessa ala porque a avó dela, alguém que tava pagando, não podia mais pagar. E aí, depois, o terceiro, tipo assim, o segundo rola um monte de coisas, muitos problemas. E o terceiro é meio que uma finalização pra, tipo assim, fechar o ciclo. Tipo, ela meio que se regenerando, ela conseguindo sair dos seus problemas com uma arte. E se você que sabe que eu gosto de artes e livros relacionados a artes são meu ponto fraco, então, obviamente, eu teria esse livro como favoritado. Mas eu não recomendo pra todo mundo, eu acho que é mais 16, não sei, mas eu não recomendo. O próximo livro talvez peguem vocês de surpresa, porque eu falei que eu não gosto de romance e principalmente com hot, mas é um dark romance e eu realmente achei que não era um dark romance. Então, tipo assim, se por acaso não for realmente, foi as pessoas do TikTok que falam que isso é um dark romance. Porém, tipo assim, eu acho mais pra um bullying romance, sabe? Porque Punk 57 tem essa vibe. E eu vou explicar pra vocês a sinopse, que é de uma garota que ela troca cartas com o seu amigo de infância, que na infância, tipo assim, era pra trocarem cartas uma vez com algum colega de outra sala. Porém, trocaram entre uma garota e um garoto, porque os nomes dele é Riley e o dele é Misha. Então, tipo assim, eles pensaram que eram... Eu não me lembro se eram 2 garotas ou 2 garotos, mas enfim, eles acharam que eram pessoas do mesmo gênero.
E aí meio que, tipo assim, eles se identificaram porque os pais tinham problemas e eles se divorciaram. E aí eles continuaram mandando cartas e, tipo assim, meio que até um certo ponto do livro eles não sabiam como era a cara um do outro, nunca pesquisaram pela internet, porque, tipo assim, a Riley não queria que o Misha descobrisse quem ela realmente era, porque ela dava conselhos pro Misha e o Misha, ele se sentia acolhido, porém o Misha, ele foi fazer um show e acabou conhecendo a Riley, porque, tipo assim, sem querer, ele soube que ela estava nessa festa porque ouviu alguém chamando ela e foi pesquisar pela internet e descobriu que, tipo assim, as pessoas que ela obviamente falavam mal, ela acabou que era uma pessoa igual. Tipo, ela era uma líder de torcida e ela não gostava de líderes de torcida, não gostava de pessoas que fingiam ser outras pessoas, entende? Ela era realmente essa pessoa. E tem uma frase no livro que eu acho que eu me lembro um pouquinho, que é tipo assim: o que acontece com aquela líder de torcida, não sei se é realmente líder de torcida que ela fala, que está rodeada de pessoas quando ela está sozinha em casa, quando ela está sozinha em seu quarto. Será que ela ri? Será que ela realmente é feliz? E isso meio que começa a se encaixar na cabeça dele quando ele realmente descobre quem ela é. Esse livro é importante pra mim porque no meu fundamental, não no meu ensino médio, mas no meu fundamental eu tive muitos problemas com amizades escolares em um certo período. E eu, tipo assim, até hoje eu finjo ser uma outra pessoa, com uma pessoa pra cá, uma pessoa pra lá. Porém, tipo assim, esse livro me tocou, me pegou muito e, tipo assim, eu me identifiquei muito com a Riley em certos pontos, porque tem outros certos pontos que eu não me identifico. Porém, esse livro foi muito importante pra mim e eu acho que se eu tivesse lido no fundamental, ainda bem que eu não li um fundamental, porque esse livro é mais 18, mas ele foi muito importante pra mim e com certeza abriria minha cabeça. E esse livro é muito, muito bom, muito bom. E muitas pessoas falam mal desse livro, dizem que é o pior de Penélope Douglas, mas eu gosto. Porém, se você não gosta de muito hot, tem muito hot, tipo assim, tem caminhonete, tem... Gente, até agora eu não sei o que aconteceu na biblioteca. Eu não consegui entender a posição que ela tava. Mas, enfim, tem em todo lugar possível. Mas eu gostei e eu recomendo se você realmente gosta de livros assim. E o último da lista é A Vida Invisível, de Ed La Rue, que eu acho que é o mais famoso daqui, dentre os que eu falei. O Pago 57 também é bem famosinho, mas enfim. Esse livro tem muitas frases muito lindas e eu gosto muito dele. E, gente, esse livro é muito, muito perfeito. Eu não sei como explicar, gente. Eu não gosto nem de tocar muito porque, ó, tá saindo. Essa parte aqui, ó, já saiu, o La Rue. Tá vendo? Está ficando invisível. Até a capa tá ficando invisível pra ninguém saber qual é esse livro. Eu acho muito engraçado isso. Mas enfim, Ed La Rue conta a história dessa garota que ela tava meio que sendo forçada a se casar. Ela vivia numa época que eram forçados a casar. Então, tipo, ela não queria ter essa vida. Ela queria viajar, ela queria criar a sua história e acabou fazendo um pacto com Deus. Que depois ela descobriu que esse Deus não tinha cara de Deus nem nada, só tinha aparência de Deus. E ele só tinha aparência de Deus porque foi ela que fez esse cara. Porque o cara, além de ter infernizado a vida dela, ainda pegou a aparência do cara. Que tipo assim, ela fazia rabisco de caras que eram sonhos dela e ele pega e tem essa cara. Sabe, ele tipo, literalmente o tipo dela. E foi muito engraçado isso, porque ela teve que viver a vida inteira com esse cara, com a cara dos sonhos dela, só que ela odeia esse cara. E depois de muitos anos, porque, tipo assim, ela acabou, tipo assim, criando um pacto com ele que foi, que quando ela dissesse, chega, tá bom, pode me levar, ela morreria. Mas por enquanto que ela não desse a alma pra ele, ela viveria, conheceria lugares, teria vivências como vantagens e desvantagens na sua vida. Ela descobre dois lados do ser humano
E é muito bom, gente, é simplesmente muito bom. E aí depois temos o outro personagem que ele também tem um... Ai, eu não sei se eu posso falar. Mas enfim, eles dois se conhecem e ninguém conhece a Ed LaRue. Tipo assim, as pessoas conhecem, porém, tipo assim, se ela virar assim pro lado... Pronto, gente, esqueceu. A pessoa, nossa, quem é você? Você é uma pessoa bonita, mas eu não me lembro de conhecer você. Tipo, as pessoas não se lembram dela. Por isso que a história se chama A Vida Invisível de Ed LaRue, porque ninguém se lembra dela. Tudo que ela fizer, ninguém vai se lembrar. Porém, tem um cara que quando ela vai roubar o sebo, esse cara trabalha no sebo, ele se lembra dela e ele diz que ele viu ela roubando. Só que aí ele deixa, né? Porém, ela volta, né? Vai aqui, né? E aí ele diz que se lembra dela. E se vocês quiserem saber mais da história, é só vocês lerem. Mas enfim, esse livro é muito bom. E eu tô muito ansiosa para as leituras de 2024. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, esse é o último vídeo que eu vou postar esse ano. Então, até o próximo vídeo. Tchau!